Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G ou Poco X6 5G. Honestamente, temos aqui dois celulares muito, mas muito, e coloco um pouquinho mais de muito, semelhantes. Ao ponto de eu chegar aqui na introdução deste vídeo e falar o seguinte, ó, compre o que você achar mais em conta no momento, beleza? Aqui é o William, você está no Selo Geek. Quem chegou agora aqui no canal, fica o convite para inscrever-se e ativar as notificações. E como sempre, abaixo do vídeo tem links confiáveis para comprar o seu novo celular. Você não tem ideia o quanto que você ajuda o nosso canal comprando por esses links. Quando eu disse que basicamente uma das opções para você escolher entre dois celulares seria escolher qual que é o mais barato, isso faz todo sentido. Por quê? Porque temos aqui ambos celulares com o mesmo chipset, que é o Snapdragon 7S de segunda geração. Inclusive, essas duas versões que eu estou aqui em mãos são as mesmas versões de 8 GB de RAM com 256 de armazenamento, que inclusive tivemos pontuações muito semelhantes em benchmark. No primeiro teste entre o benchmark, tivemos o Poco X6 com 568.213 pontos e o Note 13 Pro 5G 596.422 pontos. Se colocarmos em percentual, temos aqui uma diferença de 4%. No Geekbench, essa diferença foi quase nula. 1.032 pontos para o Poco X6 contra 1.033 do Redmi Note 13 Pro no modo single. No modo multi, 2.970 para o Note 13 Pro e 2.936 para o Poco X6. Além desses testes de benchmark, eu fiz testes em alguns jogos e ambos celulares tiveram desempenho muito semelhantes. Ora, o Poco X6 ganhou por pequena diferença do Redmi Note 13, ora o Redmi Note 13 Pro ganhou por pouca diferença em relação ao Poco X6. Ó, nosso Outline, por exemplo, o Poco X6 ganhou por apenas 2 frames, batendo 60 FPS de pico e mantendo estável a 57 contra 55. Qualidade gráfica média. Já no COD Mobile, ambos os celulares tiveram o mesmo desempenho, 58 FPS de média, batendo 60 FPS de pico. Já no eFootball, o Redmi Note 13 Pro saiu na frente com uma média de 1 frame adicional, 59 FPS na média contra 58 do Poco X6. No Free Fire, tivemos o mesmo desempenho de 60 FPS nos dois celulares. No temido Genshin Impact, o Redmi Note 13 Pro acabou ganhando por apenas 5 FPS de diferença, 46 na média contra 41 do Poco X6, chegando também ao topo de 58 contra 52. Só que vindo, por exemplo, para um jogo mais pesado de carro, que é o Car X Street, tivemos o Poco X6 saindo na frente com 34 FPS na média, contra 25 do Redmi Note 13 Pro. Desempenho, na minha opinião, não é o principal fator que vai te levar a escolher o X6 ou o Redmi Note 13 Pro. Em relação à tela, também são idênticos, mesma proteção Corning Gorilla Glass Victus, 6.67 polegadas, tecnologia AMOLED, resolução Quad HD, a mesma densidade de pixels de 446 pixels por polegada, 120 Hz de atualização, com pico de brilho de 1800 nits, Dolby Vision, cores DCI-P3, a mesma relação de taxa de contraste, bateria também, mesma coisa, 5.100 mAh, carregamento rápido de 67 watts, ou seja, se você pegar a lista dos dois, são iguaizinhos, exceto por um detalhe que é a câmera. Deixa eu começar falando sobre o que realmente tem maior diferença entre esses dois celulares, que é a câmera principal, o sensor principal de fotografia, que são de 200 megapixels no Redmi Note 13 Pro, contra 64 no Poco X6. Só que eu não posso bater um martelo dizendo que o Redmi Note 13 Pro 5G tem a melhor câmera em todos os aspectos somente pela resolução. Até porque esta quantidade de megapixels não fica ativa em todas as fotos que você faz. Já já vou falar como que funciona toda essa questão na prática, inclusive mostrar exemplos reais lado a lado de qual é a melhor câmera. A lente ultra anular, ambos os celulares também são de 8 megapixels, bem como a lente macro de 2 megapixels. Grava vídeo até 4K a 30 quadros por segundo, ou se você preferir 1080 a 60 quadros por segundo máximos. Na câmera selfie, ambos os celulares de 16 megapixels, inclusive o mesmo sensor OmniVision. Só que o vídeo frontal é limitado a Full HD a 30 quadros por segundo. Agora eu tenho aqui lado a lado, né? A da esquerda é a do Poco X6 com 64 megapixels e a da direita do Redmi Note 13 Pro com 200 megapixels. Este é o único caso que a quantidade de resolução de megapixels vai fazer bastante diferença. Se você for aproximar, perceba que na foto da direita do Redmi Note 13 Pro, você tem mais detalhes ali nas veias das flores. Isso porque estamos dando um zoom na imagem e como nós temos 200 megapixels, temos mais possibilidade de se trabalhar
com esse tipo de recorte, até mesmo na edição. Só que na prática, essa questão da quantidade de megapixels, ela pode ser uma utopia, por quê? Porque nem todas as vezes que você vai fazer uma foto com seu celular, você vai usar 64 no Poco X6 ou 200 megapixels. Vou mostrar isso agora, entrando no aplicativo dos dois celulares. Se você, por exemplo, tirar uma foto agora com o modo foto ativo, você não vai utilizar, por exemplo, os 64 megapixels do Poco X6 e nem os 200 megapixels do Redmi Note 13 Pro. Inclusive, por isso que na tela você também consegue ver todas as opções de 1x, 2x, 4x e 0.6x de ultra grande angular. Se você, por exemplo, ativar o modo de 200 megapixels ou de 64, por exemplo, aqui na esquerda eu vou ativar o de 64 do Poco X6 e o 200 megapixels aqui no menu está um pouquinho diferente, ó, 200 megapixels aqui do Redmi Note 13, você percebe que não tem mais as opções de 0.6x, nem de 2x, nem de 4x. Então na prática, por padrão, o Poco X6 vai fazer fotos de 16 megapixels e o Redmi Note 13 Pro de 12 megapixels e meio. Abrindo parênteses, isso funciona para todos os celulares, até o celular mais top de linha atualmente Android, que é o S24 Ultra, mesmo tendo 200 megapixels de câmera, como padrão a resolução é efetiva para você conseguir utilizar todas as funções, inclusive 10 vezes de zoom e 100 vezes de zoom, que já é um zoom digital, ele vai fotografar com bem menos megapixels. Bom, essa primeira foto vocês já viram, né? Eu utilizei aqui o sensor principal no modo padrão, 1x de zoom, modo noturno, e visivelmente temos fotos bem semelhantes, exceto por dois fatores. Dando zoom em alguns detalhes, nós temos uma afirmação que o Redmi Note 13 Pro entrega para nós fotos com mais detalhes, mais nítidas, como por exemplo, é bem simples ver ali no reflexo da água. No Redmi Note 13 Pro nós temos reflexos bem mais nítidos, bem como por exemplo a nitidez também ali na igreja aqui do lago. Nessa segunda foto, também feito no modo noturno. O modo noturno é uma forma excelente de eu testar aqui o quão o sensor daquele celular é bom, porque precisa de mais recursos do sensor. Aqui temos uma foto visualmente semelhante, né? Só que eu coloquei o modo noturno numa situação extrema. Aqui nós temos pouquíssimas luzes mesmo, e aí é possível perceber, por exemplo, que o Redmi Note 13 Pro também sai na frente, se tratando de detalhes em baixíssima luz. Eu testei também a câmera selfie sobre baixíssima luminosidade, e mais uma vez o Redmi Note 13 Pro se mostrou com uma foto mais nítida, né? Você consegue observar ali na minha barba bem rala que nós temos mais detalhes, além de um foco melhor também ali na região do meu rosto. Na próxima foto, utilizando o modo retrato selfie, aí sim nós não tivemos qualquer diferença, fotos muito semelhantes, tanto o Poco X6 como o Redmi Note 13 Pro vão entregar imagens bem iguais. Agora, durante o dia, o modo selfie também, utilizando o modo retrato, ambos celulares também trabalhando com 16 megapixels. Temos apenas duas diferenças nas cores, né? O Redmi Note 13 Pro apresenta uma imagem um pouco mais quente e no ângulo de visão, né? A câmera selfie do Redmi Note 13 Pro também é um pouquinho mais aberta. Mostrando agora o modo especial, modo macro de 2 megapixels apenas. Estas duas fotos entregam para nós resultados bem legais. Olha só, provando que mesmo o modo macro tendo apenas 2 megapixels, traz imagens bem legais aqui, ó, lado a lado. Nesta questão eu não senti qualquer diferença, eu posso dizer que é um empate. Agora vamos para aqui o sensor principal, né? Tirando a foto em 64 megapixels no Poco X6 e 200 megapixels no Redmi Note 13 Pro em uma vez. O Redmi Note 13 Pro entrega para nós cores um pouco mais quentes, mais amareladas, né? Enquanto o Poco X6 entrega cores mais frias. E aí vai questão de um gosto pessoal mesmo. E colocando lado a lado o que eu mostrei no início, né, aqui a questão da resolução, apesar do Redmi Note 13 Pro ter bem mais resolução, no final das contas eu não sei se você vai utilizar isso na prática, trazer essa quantidade, né, de recorte na edição para usar um detalhe desse, mas aqui lado a lado para vocês terem uma ideia. Agora o comparativo lado a lado da ultra grande angular, para mim aqui, exceto, né, o Redmi Note 13 Pro tendo umas cores um pouco mais quentes, são bem semelhantes, com 8 megapixels, sensor de 1x, né, 16 megapixels contra 12 megapixels, aqui a lente 2x e a lente 4x. O Redmi Note 13 Pro continuando com uma imagem mais quente, além, né, de ter o sensor um pouco mais próximo, né, bem como, por exemplo, o 0.6 aqui do Redmi Note 13 Pro é um pouco mais fechado, né? O Poco X6 é um pouco mais aberto. Isso também reflete
na fotografia 4x, sendo uma lente um pouco mais próxima. Temos toda essa diferença na questão da qualidade da fotografia a favor do Redmi Note 13 Pro, porém na questão do vídeo eu não senti uma diferença gigante, exceto as cores um pouquinho mais quentes. Aí vai mesmo questão de preferência. Testando estabilidade do Poco X6 em 4K, numa ladeira aqui. Descendo agora. Testando a estabilidade agora do Redmi Note 13 Pro. Na mesma ladeira. Voltando aqui. Então, para concluir, eu continuo com o mesmo pensamento, só que agora adicionando informação sobre fotografia. Se a fotografia não for o fator principal de um celular para você, eu continuo acreditando que a melhor opção seria você escolher qual tem o menor preço na época que você for comprar e ponto final. Inclusive aqui abaixo tem diversos links de ofertas para você já procurar qual seria o melhor preço e escolher o seu modelo. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Valeu!